eu tenho um produto com valor agregado. Eu recebo um resíduo, eu tenho um processamento, depois tem um produto que eu vou vender. Que produto é esse? É um composto orgânico. Tem um valor de mercado que varia, sei lá de quanto, sei lá de quanto. Bom, é o composto orgânico. Uso na agricultura, faço o que eu quiser com ele, é muito bom, é uma maravilha. E no biodigestão você tem um produto, um processamento, no final você tem o biofertilizante e o biogás. O biogás você gera energia elétrica ou energia térmica. E daí você tem um mercado muito maior para vender do que somente o composto orgânico, que inclusive o biofertilizante e o biodigestor concorrem com ele. Ah, o biodigestor, o biofertilizante não vai estar tão rico, beleza. Você complementa de acordo com a cultura que você precisa, com a cultura que você precisa de cana-de-açúcar, de cevada, de sei lá o que, e você enriquece o biofertilizante do jeitinho que você quiser. Sem problema. Então, para negócios, o biodigestor tem digamos assim, uma capacidade maior de geração de renda. Em relação à legislação brasileira, todos dois são iguais. Todos dois são perfeitamente bons e aceitáveis. Tá? O segundo artigo da lei que interessa a gente é o artigo 24, que diz que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos é necessário para as empresas, para determinado grupo de empresas, para que essas possam ter o que? O licenciamento ambiental. Aí a gente volta lá nos frigoríficos, nas cervejarias, em todo mundo. Se não tiver plano de gerenciamento de resíduos, não pode ter licenciamento ambiental, tem que fechar a fábrica. Bom, a gente sabe que na prática isso funciona assim, assado. Porém, a gente tem uma legislação no Brasil que apoia, que incentiva esse tipo de coisa. Isso é uma grande vitória. Era ruim se a gente não tivesse nada, ninguém menciona nada, porque aqui eu posso botar para o investidor, ele pode até dar um jeitinho, mas ele está contra a lei, a gente pode processar ele e ferrar com ele. Ele está contra a lei. Então isso aqui alavanca para a gente o mercado de resíduos sólidos, obrigação das empresas. E isso também significa que a gente não precisa somente do setor público para fazer projetos. Inclusive nós, da Vitesio, trabalhamos basicamente com o setor privado, o que é mais rápido, imaginando. Tá? Então, não precisamos. É bom também o setor público, mas não é necessário que ele atue. E quebrando o conceito de muita gente, eu acho, vou fazer uma crítica aqui a nós, todos brasileiros, eu acho que a gente tem um probleminha de não entendemos direito sobre economia global, sem querer ofender ninguém. O Rodrigo é da área de economia, mas vou pedir licença para falar de uma maneira, como engenheiro, falar uma coisa de economia global. Eu acho que nós somos falsos liberais. Nós temos vontade de ser liberal, nós admiramos os americanos e gostamos do liberalismo e tudo, mas a gente não sabe fazer isso. Sabe por quê? Porque toda a indústria está esperando que os investidores privados paguem os planos de negócio, comecem a fazer pesquisa e explorem esse mercado. E os investidores estão esperando pelo governo. O governo não faz nada. Então, quando o governo criar a estatal de resíduos, aí vai todo mundo querer privatizar a estatal. Mas por que não faz agora? Por que não investiram na Petrobras quando não tinha Petrobras? Vamos esperar pelo papai o governo, e depois que ele fizer, a gente vai lá e se aposta dele. Então essa é uma crítica aqui pra gente, que eu também me incluo nessa crítica, tá? Eu também pensava assim, isso, quando você vai para o mercado globalizado, você começa a pô, gente, espera aí. Então isso que é o cara neoliberal, é aquele que espera o governo investir, aí depois você vai lá, sacaneia, diz que a firma não presta, que é corrupta, que não sei o quê. Depois que o preço está lá embaixo, você vai lá, parece um salvador e compra a empresa. Isso é sacanagem, isso é neoliberal. Liberal que presta, chega lá e diz, quem vai investir aqui sou eu, meu filho. Sabe por quê? Porque eu quero isso aqui, esse mercado é bom, eu quero isso aqui, quem vai assumir isso aqui sou eu. Tá? Qual é essa empresa aí? É o frigorífico? Quem vai resolver o problema de você sou eu. Fecha esse contrato aqui, terceiriza aqui o seu serviço de resíduos, me garanta que se eu investir na planta, se eu investir aqui 50 milhões, você vai terceirizar o negócio, eu vou poder fazer, vou ganhar meu dinheiro, e quem faz isso aqui sou eu. Quando o prefeito aparecer aí, manda ele passear, eu não quero nada com ele. Isso que é o liberal que a gente precisa no Brasil para alavancar esse país. É isso. Não o que fica olhando para o governo, o governo não faz nada não. Isso não serve para a gente, para a economia.
Esse é o meu conselho, é a minha opinião, respeitando todos os economistas que estão aqui presentes. Bom, quais são os setores envolvidos? O que é que faz o biodigestor? Ele processa a matéria orgânica, ali no meio o nosso processamento, e no final, como eu disse, nós temos biofertilizantes, biogás, que a gente pode transformar em biometano, CO2, crédito de carbono. Para quem eu posso vender isso? Aí você já olha aqui, biofertilizante, agronegócio. Onde é bom fazer? Bom, grosso, todo mundo que tem um agronegócio bom, eu posso vender isso aqui para ele. Ah, mas é muito longe. Beleza, então seca o biofertilizante, tira a água para economizar dinheiro no transporte, chega lá e bota água de novo. É por isso que a gente resseca. É bom secar, é bom deixar úmido? Depende da logística. Negócio, então a gente tem que analisar custo de transporte. O biogás, pô, eu estive lá no Rio Grande do Sul, na cidade lá de Charqueadas, ao lado de uma indústria de cerâmica, que gasta com gás incríveis R$900 mil. 900 mil reais. Significa que se vocês construírem um biodigestor lá do lado, feche o contrato com ele, dá 10% de desconto para ele, vocês têm uma renda mensal de R$810 mil. Com um contrato de 20 anos. Aí vocês vão para a casa dele, automatiza o processo, fica lá, só olhando o dinheiro entrar na conta. É disso que eu estou falando. É diferente de projetos onde você vende a granel. Que a granel você tem todo dia ligar. E aí, fulano? Como é que está a obra aí? Vai precisar de material de construção? E aí, fulano? Está precisando de alguma coisa? Ou qualquer coisa me chama. Biodigestor não. A gente aperta o botão, vai para casa e controla o processo. Tudo sai de casa. Temos aqui a Lívia, que eu tive o prazer de conhecer lá na Alemanha, e ela estava justamente trabalhando com automação de biodigestores. E ela pode confirmar para mim que isso é verdade. A gente automatiza o processo e vai para casa. Você procura um funcionário lá dentro, não tem. Tudo automatizado. Claro, tem acompanhamento, tem análise, tem um monte de coisa. Mas não precisa, você está ligando todo dia para o cliente, olha, tem aqui, chegou aqui, 4 kg de metro cúbico de madeira, quer comprar? Precisa disso. É um excelente negócio. Setor envolvido, setores de resíduos sólidos, e aí a gente tem todo o Brasil, todas as cidades, tudo que envolve atividade humana gera resíduo, até um escritório de informática. Então a gente está envolvido nesse setor. A gente tem o setor do agronegócio todo, como eu falei, e o setor de energia. Vou ter que acelerar mais ainda. O problema é o seguinte, que é você, por exemplo, pegar um agronegócio, eu vou fazer um projeto de biodigestor, porque aqui tem um cliente de cerâmica bom, vai comprar tudo, então não tem o substrato. Então eu vou fazer o quê? Eu vou plantar. Aí você entra num problema ético, porque você pega a área, em vez de, assim, ético da humanidade, não é só do Brasil não. Em vez de produzir alimento, você produz alimentos que depois você transformar em energia. E daí, a grande briga ética e moral da humanidade é você pegar terras para produzir alimentos que vão virar energia. Por quê? Porque a energia te paga melhor do que a Ceasa. Mas se você deixar de produzir alimento, a gente tem um problema ético e moral da humanidade. Esse é um grande dilema que acontece na Alemanha, inclusive. Né? E aí o que acontece? Qual a diferença do Brasil? Qual a diferença do mercado? No Brasil você tem, eu tenho que passar rápido, você tem, por exemplo, você pode plantar capim-elefante, alguma coisa assim, ou você tem resíduos de cana-de-açúcar, resíduos de mandioca, gente, mandioca é amido, bota na boca, digere, simples. Simples. É diferente de resíduo de dendê, que é cheio de gordura, mais difícil de digestão, mas amido, simples. Você tem restos de colheita, você tem varredura de limpeza, inclusive urbana, da perda de produção, vários projetos. Esse slide, eu peguei emprestado da ProBiogás, se tiver alguém aqui do GIZ, né, e também com a autorização deles, foi um trabalho de uma consultoria que eu fiz para eles, de um material didático, para eles fazerem curso de treinamento. Então esse material vem dentro, por isso que é o nome da ProBiogás. ProBiogás é um contrato de cooperação técnica entre a Alemanha e o Brasil para desenvolver o setor de biogás no Brasil. Uma das coisas que eles fazem é, por exemplo, contratar pessoas que entendem da área para elaborar material didático e treinamento. E eu fiz um trabalho disso. Então nós podemos pegar dejetos, resíduos da pecuária, dejetos suínos, dejetos de aves, dejetos bovinos, tá? E vamos para a indústria alimentícia, agroindústria, indústria de carne, tem muito resíduo, tem laticínio, indústria alimentícia, de bebidas, né? A gente pode pegar o CO2 e usar na indústria de refrigerantes.
Nós temos as cozinhas industriais, temos restaurantes, né? E daí você vê que no Brasil a gente ainda está muito longe de ter que plantar substrato para fazer, né, para ter projeto de biodigestão. E quão longe a gente está isso? Eu fiz um cálculo aqui, que eu peguei os dados desses resíduos do Plano Nacional de Resíduos Sólidos Brasileiro, que foi em 2011, da política do plano. E daí eu fiz um cálculo de acordo com a quantidade dos resíduos que eu tinha aqui, tá? E aí calculei, fiz uma estimativa, tem esse cálculo inclusive no portal Resíduos Sólidos, vocês podem ver passo a passo o que eu fiz. E o resultado que eu cheguei, lembrando que o plano diz o seguinte: não foi possível fazer o levantamento de todos os dados do Brasil, porque não há ainda um sistema, banco de dados que tenha isso tudo. O Brasil ainda não tem todos os seus dados, ele não sabe o seu tamanho. A gente só vai fazer dos que nós sabemos e alguns que nós estimamos. E só com esse eu fiz o cálculo e cheguei a um número de 96.872 biodigestores, cada um com a potência de 1 megawatt. Esse é o potencial do meu mercado brasileiro hoje. Quanto é isso? Isso é muito, é pouco? Olha, eu peguei essa tabela aqui no dia 7 de abril de 2016, ela atual. Para vocês terem uma ideia, 90 e tantos mil. Qual a geração de energia do Brasil hoje? Qual a potência elétrica instalada no Brasil hoje? Esses dados são da ANEEL, oficiais. 146 gigawatts. Tá? E quando você pegar os biodigestores, pegar todo aquele aproveitamento lá, que ainda não é 100% do mercado brasileiro, você vai ter um acréscimo desses 142 de 96, 97 gigas, vai para 240 gigas, e você vai ter um aumento da capacidade brasileira de geração de energia elétrica de quase 70%, com uma grande vantagem: é descentralizada. Você não perde 30%, 40% dessa energia no transporte de Belo Monte até chegar ao próximo ponto consumidor. Ela é descentralizada, colocada lá nos pontos onde há necessidade, a demanda de energia. As perdas com o transporte são mínimas. Imagine o impacto desse mercado quando ele foi desenvolvido no Brasil. É desse mercado que a gente está falando e a gente precisa de investidores bons para isso. Bom, vou ter que correr. Mercado de biodigestores. Então, calculando que um biodigestor vale, tem um custo médio de 3,5 bilhões de euros, esse valor é dado pela Alemanha, preço médio. Tem um mercado aqui brasileiro de 340 milhões de euros que vão ser movimentados somente com a construção de biodigestor. Bom, construindo isso aqui significa para mim, bom, isso aqui vai dar 1 trilhão e tantos reais. Tá? Esse é o volume que ele está envolvido nesse mercado. Então a gente tem um incentivo à indústria de reciclagem, geração de novos negócios, emprego, tem o fim dos lixões, porque quando tira o orgânico, fica o reciclável, entrega tudo para os catadores ou para as indústrias, vai gastar uma quantidade muito grande. Diminuição drástica do desperdício, os aterros sanitários vão diminuir, não precisa mais ser tão grande. Hoje os aterros do Brasil são projetados para 100% do resíduo, que está errado. Teria que ser só para o restante. Fim da poluição do ar e de corpos d'água, os outros benefícios. A conclusão disso é que inicia uma indústria de engenharia reversa no Brasil. Engenharia reversa aproveitamento de resíduo. E isso significa que o Brasil passa a ser um país de primeiro mundo. Porque fim dos lixões, acaba com a poluição, gera emprego e renda para todo o Brasil, movimento mercado desse tamanho, a gente sai de terceiro mundo e passa a ser primeiro mundo. Isso nos diferencia de país de primeiro mundo. Bom, como fazer? Nós temos alguns cursos online no portal Resíduos Sólidos. Vou pedir mais 5 minutinhos. E a primeira coisa que a gente precisa são diagnósticos dos resíduos, para que a gente possa ter uma noção, fazer um mencionamento. Depois a gente também tem curso de elaboração de plano de gestão integrada de resíduos para municípios e curso para elaboração de plano de gerenciamento para empresas. E depois tem um curso lá no final que mostra como se fazem negócios no primeiro mundo com a área de resíduos sólidos. Tá? Bom, esse é o biodigestor de mar. Vou passar aqui rápido. A gente vai ver bem rapidamente. Posso ainda usar 5 minutos? Na verdade não, já está aqui. Já está aqui. Já está aqui.
Eu vou só encerrar aqui. Então, esse é o processo que vou ter que esclarecer com vocês, quem sabe lá na sala VIP. A gente tem uma sala VIP aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, a gente pode ir para lá e responder todas as perguntas e continuar o nosso diálogo. Infelizmente é um tema muito abrangente, tá? Eu vou ter que encerrar aqui, agradecer a presença de todos vocês. Fico muito feliz que veio tanta gente ver a palestra e espero que a gente, junto com vocês, a gente possa unir forças, desenvolver esse mercado e gerar muito emprego e muito dinheiro para muita gente, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.